podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Olá, bem-vindos ao Santos no Ar, o podcast que tem o objetivo de valorizar o empreendedor e também servir de inspiração para quem tem o sonho de empreender. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e hoje estou aqui com dois empreendedores profissionais liberais, né? O Pedro Filetti, médico veterinário, e a Silvana Funk, que é psicoterapeuta especialista em traumas. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui com você, com a minha amiga Sil também. Você que é uma jornalista aí de longa data, que eu te conheço, sei do seu trabalho, e eu fico pensando assim, quantos profissionais, né, gostariam de estar aqui nesse momento, né, participando, e hoje a gente tem essa oportunidade. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite e estar aqui com vocês. Muito bacana. Eu que agradeço. Pedro, você sempre quis ser médico veterinário? Olha, eu sempre gostei de saúde, né? A Sil estava contando aqui, né, conversando com o pessoal aqui nos bastidores, que ela sabe que realmente eu queria ser médico humano, né? Um médico humano. Só que, assim, me aproximei muito dos animais, fiz muitos estágios, e aí eu vi que realmente medicina veterinária era meu forte, era que realmente eu queria seguir para minha vida, né? Lógico que tudo entra na saúde, né? Só que a saúde do animal me chamou a atenção, né? Pelo animalzinho não demonstrar a sua dor, né? Aliás, demonstrar, mas não falar, né? Onde está doendo, a gente tem que fazer uma anamnese muito detalhada. Então, assim, eu acredito que isso me deixou apaixonado por essa área. E também, né, quantas espécies tem, né, pra gente estudar, né? Então, eu acredito que o veterinário tem que ser muito completo, né? Assim, tem que estudar bastante para estar bem atualizado sempre. Verdade. Agora, a saúde mental ficou bem comprometida depois da pandemia, né? Me conta um pouco sobre isso. Quais são as principais queixas no seu consultório? Exatamente. O aumento de problemas mentais se tornou extremamente, agravou. Hoje é uma necessidade vital das pessoas a nível profissional, pessoal, relacionamento. Eu acho que hoje nós entendemos que viver bem é ter saúde, é olhar para si. E o conhecimento, neurociências, o que nos traz de conhecimento, de novos caminhos, de novas respostas, é incrível, é encantador. Você é especialista em traumas, né? E o trauma, qualquer pessoa que passa por algum tipo de trauma, aquilo parece que fica grudado na sua cabeça, Fica grudado mesmo, exatamente. E nós reverberamos isso. Eu brinco, né, que nós somos mais ou menos como um carro e o motor do carro é nosso cérebro. E é o que comanda tudo. Então, não adianta. E tudo aquilo que nós vivemos desde o momento da nossa concepção, toda a infância, é o que alimenta. E depois nós vamos ter repetições, nós vamos ter outros traumas, mas, na verdade, a gente vai seguir no caminho daqueles caminhos neuronais que foram criados a partir de estímulos, de tudo aquilo que nós vivemos na nossa infância. Eu acho que quando a gente passa por algo que nos traumatiza, não sei se eu estou errada, mas eu acho que fica aquilo fixo, até mais do que coisas boas, porque é o cérebro querendo defender a gente de não repetir aquilo, né? A função do cérebro é sobrevivência e procriação. É exatamente isso. E quando você entra nesse mundo, neurociências, estrutura, entende como ele funciona, fica muito mais fácil para você entender as emoções, os sentimentos, tudo aquilo que nos bloqueia. E a hora que a gente consegue resolver isso é como o Pedro, você voa, E né? como um trauma pode atrapalhar, né? A gente fica sofrendo por um tempão sem precisar sofrer, né? Porque a gente, às vezes, por uma falta de conhecimento, né? De querer procurar, né? Melhorar, achar que tem que viver assim, a gente acaba acostumando com aquela dor, né? Com aquele problema. E aí, de certa forma, se limita, né? A encontrar novas formas, né? Fica no tradicional, que é a medicação, né? Coisas mais tradicionais, que também tem o seu valor, grande valor. Sim, mas sim. precisa abrir, né? A gente sempre fala, a gente conversa muito sobre medicina, a gente gosta muito dessa área, né? E a gente fala sobre a medicina integrativa, que hoje é muito importante, né? Não só, né, a gente tratar o paciente, né, com remédio, né, com mudança de comportamento, mas também, né, ver o que tem de mais, né? E aí entra a Sil, que me ajudou bastante na minha trajetória. A gente estava conversando ontem, né, e estava contando um pouquinho para você, em muitos momentos delicados da minha vida, né, e eu pensava em realmente fazer algo diferente, mas estava limitado ali. E aí, quando eu procurei a Sil, eu me resolvi vários problemas aí e acabei... eu falo que eu desbloqueei, né? Cresci bastante justamente por conta de algumas coisas que a gente prende a gente, né? Que você estava falando. São prisões mentais mesmo. É muito bacana quando a gente consegue aqui trazer duas pessoas que têm essa sinergia, que têm esse relacionamento, que podem realmente conversar junto com a gente. Você resolveu seguir carreira solo, né? Isso foi um divisor de águas na sua vida. Você trabalha, inclusive,
atendendo os animais dentro das residências? Como é que foi essa mudança? Olha, eu sou muito sincero, né? Todo começo gera muito medo, né? Então eu vejo muitas vezes empresários, empreendedores falando, não, começo eu já sabia que ia dar certo e tal. Na verdade, eu nunca soube que iria dar certo, tá? Eu realmente queria, né, fazer algo diferente, queria entregar, né, um serviço de alta qualidade, mas realmente não sabia que ia dar tão certo, né? E por isso que a Sil também me ajudou muito nesse processo. Eu sempre cito ela, né, porque realmente foi uma pessoa que ajudou bastante nessas decisões. E quando eu escolhi, né, eu tinha feito já estágio em hospitais, né, em Santos, São Paulo, eu escolhi realmente fazer o domicílio. Por quê, né? A gente sente o ambiente que o animal está inserido, a gente consegue ver a rotina do animal, então isso tudo é muito importante. E tendo os exames em casa, então ultrassom, raio-x feito em casa, eu acho que isso é muito bacana. Numa cidade como Santos, né, que tem muitos idosos, então os animaizinhos também idosos e pessoas idosas, sim. eu acho que isso também ajuda bastante, né, porque levar até um hospital, levar à clínica tem uma demanda de tempo, né, e o tempo hoje é escasso, então deu super certo, acredito que por conta disso, né, e também não tive final de semana, não tive madrugada, né? Então eu tava disposto sempre a trabalhar. Eu fiquei, a Sil sabe, né? 3, 4, 5 da manhã trabalhando, né? Isso me resultou em muitas coisas positivas, mas também coisas negativas, né? Coisas que a gente precisa tá ajeitando ali com o tempo. E fazendo adendo, é muito bonito ouvir isso do Pedro, porque eu lembro que ele chegou uma vez questionando que ele tinha um projeto de uma clínica com padrão de fora, meio internacional, muito lindo. Eu olhei para ele e falei assim, mas é isso que você quer? Aí ele olhou e falou assim, não, eu acho que eu gosto de pessoas, de histórias, então vá até as pessoas. E deu super certo. E esse atendimento é diferenciado, porque muita gente hoje em dia quer um atendimento em casa, né? Porque é o que você falou, o tempo, a correria, enfim. Agora, você acha que a história, Silvana, você acha que a história de vida pessoal se reflete no empreendedor, de alguma forma? Com certeza. Eu tenho um projeto hoje que está começando com o pessoal de São Paulo, justamente para trazer para o empreendedor. E sim, a gente tem que olhar a história da pessoa como um todo, e não só a história da pessoa, a gente tem que ir para a epigenética, que é o quê? Sistêmico. Então, tudo aquilo que nós recebemos de informação desde cedo reflete, seja a nível de insegurança, tomada de decisões. Isso, como que eu vou te falar? Imagina quando você olha e fala assim, meu vizinho, ele ganha dinheiro e eu não consigo. Aí uma pessoa, o mesmo projeto, você vê uma pessoa dando certo e a outra não, é comportamental. É isso também na internet. Total. A gente vê muito, né? Sim. Por que alguns têm muitos seguidores e outros não? Aquilo que você viveu, que você ouviu desde a infância, reflete absurdamente, porque é inconsciente. A gente acha que você toma a decisão conscientemente. Não é. Isso tem a ver com o nosso subconsciente, lá com o inconsciente, com todas as informações que foram armazenadas desde a infância. Seja de dar certo, de conseguir, sobre escassez ou não, isso reflete muito. Talvez a chave para resolver, né, esses problemas que causam tudo isso, né, seria achar a causa do problema. Como na medicina, né? A gente precisa resolver um problema, ou a gente trata sintomas ou causa, né? Quando não tem como tratar a causa, em alguns casos a gente trata só sintomas. Mas muitas vezes, né, existe como tratar a causa. E eu sinto que tem uma preocupação pequena com isso hoje em dia. Achar, né, o foco do problema, onde que começou esse problema. E a partir do momento que você acha onde começou esse problema e resolve, não volta mais, né? A gente tem uma liberdade aí, né, de vida, uma libertação de vida. São quase 10 anos clinicando, e eu falo que eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho um caso não resolvido. É mesmo? Um caso não resolvido. Então, eu pude ter o prazer, ao longo desses anos, desenvolver um método próprio. E o Pedro participou. E quantas sessões precisa para melhorar para ela? Ela vai ficar impressionada. Na primeira sessão, que é imersivo, meus pacientes não têm mais os sintomas de depressão, de ansiedade, de pânico. É muito lindo você ver essa libertação das pessoas. E como é que é esse trabalho, assim, tão imediato? É impressionante, Na verdade, a primeira coisa eu falo que é respeito. É o não julgamento, é olhar a história da pessoa como um todo, e a gente traz a história dela toda para a superfície. A história dela na infância, pai, mãe, tudo que você vem trazendo. Porque muitas coisas podem ser repetitivas, pode ser sistêmico mesmo. E aí você consegue fazer ali de uma forma tranquila, uma espécie de linha do tempo. E aí a gente consegue buscar, através de uma técnica que eu desenvolvi, a chegar na origem do trauma, quando isso começou. E eu falo que assim, eu não resolvo nada, porque a gente não resolve nem a vida, né? Então, você conduz, pega na mão e leva a pessoa até aquele momento para resolver. Você tira da tomada o que alimenta essas emoções. E aí você começa a fazer, você sai do estresse. Aquele teu cérebro, que tem a função de luta ou fuga, sistema simpático, parasimpático, você vai trazer ele para o equilíbrio.
Então, você não tem mais uma liberação de cortisol, nada disso que antes era de forma desordenado. E aí você tem, o organismo volta para um lugar de autorregulação. É muito bonito. Isso é um processo muito imediato. E eu escutava tudo isso e não acreditava em nada, viu? Achava que era tudo balela, mas eu caí do cavalo, eu falo, né? O Pedro foi uma questão muito linda. Ele voltou, assim, para um lugar de segurança muito grande. Sim. Eu lembro que uma semana depois ele cortou cabelo, mudou o visual, mudou a alimentação, mudou a conta bancária. Porque Graças a Deus. ele conseguiu entender, porque não é mágica. Ele entendeu o que era dele, o lugar dele, né? Então, e aí você constrói, é muito libertador. Você acha que o empresário é muito solitário? O gestor de uma empresa, porque tem os funcionários, tá? Mas o gestor mesmo tem essa questão da solidão? Não deveria, eu acredito que não deveria ser, mas sim, por uma questão pessoal de ego, de insegurança, de lidar com aquela situação e da própria equipe. Na verdade, a gente traz nossas dores e isso reflete no trabalho. E uma vez que isso está equilibrado, que você tem uma saúde mental e emocional equilibrada, as coisas fluem. E aí sim você anda junto. Nós temos hoje profissionais incríveis no mercado. O Brasil está muito bem cotado a nível mundial. Tem muitas pessoas que vêm de fora, inclusive de outros países, fazer a terapia. Só que você tem a entrada desses profissionais nas empresas, mas eles não se mantêm por falta de condição emocional. Olha só. E hoje isso é estatístico. Eu tenho algumas empresas de RH que a gente dá suporte para alguns empresários. E sim, para profissionais, você tem a entrada desses funcionários pelo currículo, mas não permanece pela questão emocional. Isso é importante, né, Pedro? Porque às vezes a pessoa tem a capacitação, mas não sabe se relacionar, não tem equilíbrio para lidar com imprevistos, com as adversidades. Sim. Então é importante ter. Tem gente, tem empresas até que preferem que a pessoa tenha a vontade, tenha o equilíbrio, e aí depois a capacitação técnica ela vai adquirindo, né? Você vai dando, inclusive, o seu formato ali, né? As suas preferências, vai pensando como você. Com certeza, assim, e acredito que hoje é uma preocupação, como você falou, de todas as empresas, até porque, né, a doença do futuro é a depressão, né, a ansiedade, né, hoje em dia o celular, todo mundo ali, né, vendo que a vida de todo mundo é melhor do que a nossa, né, se comparando com as pessoas, e essa comparação é muito ruim pro ser humano, né, essa comparação de achar que tá atrasado, né, ou que tá muito adiantado, então a gente sempre tá se comparando, e quando a gente se compara, eu acho que o que a gente tem que se comparar é como a gente era no passado e como é hoje, né, é a única comparação válida, acredito que seja essa, talvez. Porque o Instagram mostra só a parte boa. Só a parte boa, ninguém posta os perrengues lá, né? E como o nosso emocional reflete nos pets, não? Bastante. Volte e meia a gente termina conversando sobre isso, como reflete o nosso comportamento, as nossas dores, a nossa falta de liberdade, de movimento, reflete nos animais. Eles sentem tudo, né, Pedro? Sentem demais, assim, e a gente indo na casa das pessoas, né, conhecendo o ambiente, a gente consegue identificar isso muito fácil. Então, problemas, às vezes, de ansiedade, o animal tem ansiedade, tem depressão também, tá? Então, uma boa anamnese, uma boa consulta, a gente consegue entender tudo isso. E, às vezes, é um problema tão simples. Você, assim, tem casas que eu fui que o animal tinha problema de pele porque tudo ficava fechado, né? Às vezes, a gente tem que falar disso de forma delicada, mas tem que conversar sobre isso. Animal agressivo, porque o marido tratava de um jeito animal que não era tão bacana. Então, assim, tudo isso é conversado. Então, eu acredito que a gente tem que se preocupar, né, com essa questão dos animaizinhos, assim, e as pessoas, o relacionamento que as pessoas têm com os animais. Isso mudou bastante de antigamente do que é hoje em dia, mas mesmo assim precisa mudar mais ainda. Eu acredito que essa aproximação do ser humano com os animais é uma coisa muito bonita. E até as doenças dos seres humanos acaba refletindo nos próprios animaizinhos, né? Então, você vê o tutor ali com uma doença, às vezes o animalzinho tem uma doença justamente porque eles estão muito conectados, né? Olha só. Pedro, como é que você identifica oportunidades no seu dia a dia, no seu trabalho? Como é que você identifica essas oportunidades para poder se aprimorar ou até investir em algo que você não fazia antes? Então, como eu te falei, eu via que tinha vários grandes hospitais aqui na região, a gente tem uma disputa aí de grandes players aqui no nosso mercado, isso é muito bom, porque a competição tem que ser lá no alto mesmo, né, isso nos incentiva a estudar, então eu busco sempre fazer congressos, né, a gente faz, nem sempre eu consigo ir até os locais, mas online, né, tento me embasar sempre em pesquisas científicas, e o que eu acredito muito, né, em ver a oportunidade no mercado, nessa questão de exames complementares, porque, pô, olha que legal fazer um ultrassom na casa da pessoa, né, apesar de não ser eu o veterinário que vai até a casa fazer os exames, né, é interessante você ter uma equipe para isso, para fazer esses exames em casa. Então imagina, um animalzinho cai ali do sofá, quebra a patinha, um exemplo, em 1 horinha tá indo lá o raio-x, faz o raio-x, em 2 horinhas o animal já tá, né, melhorando ali, já tá com os cuidados. Então, de certa forma, eu acredito que as oportunidades surgem, né, quando existe
existe uma deficiência no mercado. Então, como tinha grandes hospitais que prestam um serviço maravilhoso, o que tinha de diferente para fazer, né? Isso, né? Atender a domicílio, no conforto da casa. E, de certa forma, eu acredito que muitas pessoas, depois, né, vendo a ideia, também estão fazendo. E eu fico muito feliz por isso, porque eu acho que, assim, tem mercado para todo mundo. O que a gente precisa é entregar um serviço com excelência. Você entregando um serviço, né, da mais alta qualidade, né, prestando esse serviço, chegando rápido, né, sendo organizado na nossa vida pessoal, eu acredito que na vida profissional isso vai se refletir, né? Silvana, desagradar é um risco que a gente tem que correr? Sempre. Não dá para agradar todo mundo. Não, a gente não consegue. Eu acho que nós precisamos ser verdadeiros, manter a nossa essência. E a pessoa que vem buscar uma ajuda pro emocional, para sua saúde, ela precisa ouvir a verdade de uma forma respeitosa, sem julgamento, mas sim é necessário. Você também acha, Pedro? Com certeza. Seus atendimentos não dá para agradar todo mundo, tem que fazer o trabalho de uma forma... Se Jesus não agradou todo mundo, né? Quem será Pedro veterinário aqui na cidade de Santos para agradar? Então, assim, eu tento fazer o melhor. Eu acredito, né, que o cliente não é que sempre tem razão, né? Não é isso que eu penso. Mas eu acredito que a gente tem que ter, né, essa questão de empatia com as pessoas. Então, nem sempre a pessoa vai olhar pra minha cara, vai gostar da minha cara, vai achar que eu sou um veterinário bom. Às vezes tem gente que eu já vejo que tá me julgando porque eu sou muito novo e tal. Mas mesmo assim, né, eu tento mostrar que apesar de ser muito novo, e sou mesmo, que eu estudo bastante, que eu faço bastante congressos, que eu tento ir atrás, né? E tem pessoas mais velhas que têm mais tempo de trabalho, mas talvez estão estagnadas, né? Às vezes não estão estudando. Então, eu acredito muito em fazer o meu papel. Não se comparar com ninguém, fazer o meu trabalho. E a minha preocupação, como eu te falei, é muito de saber como eu estou hoje em dia, né, com relação ao meu passado, que eu evoluí, do que pensar no mercado. Eu acho que quando a gente olha pra si, a gente cresce. Quando a gente olha pro próximo, a gente fica no mundo de julgamentos, né, de picuinhas, que isso não faz bem pro empresário. Muito bom. E o medo do fracasso atrapalha também, né? Total, é um dos bloqueios. Mas o nosso medo do fracasso, normalmente, ele está correlacionado com críticas que nós recebemos da infância, comparações entre irmãos. E vamos entender que nós estamos grudados aqui numa história, a gente tem que entender de história, aonde nós vivemos um mundo patriarcal. Então, você tinha nós mulheres, nós tínhamos que ser bonitinho, obediente, sentar certinho, falar na hora certa. E isso nos faz o quê? Bloqueia, a gente não... esconde a nossa essência. Verdade. E isso não vem só da família, né? Às vezes até os professores comparam os alunos. Eu tenho o caso de um rapaz gago, e foi engraçado que o primeiro momento dele foi de uma agressão com o pai, e o segundo foi o terceiro momento dele foi de uma professora aos 12 anos que teve uma situação muito séria em sala de aula. Isso é importante. E ele voltou com a voz dele normal, totalmente normalizada depois disso. E falam muito do bullying entre os alunos, mas tem do professor também. Tem. Às vezes aquela crítica infeliz naquele momento, uma comparação, ou por isso que você tem problemas em uma matéria e não tem outra. Tem com um professor ou não tem com outro. Então, observar. Hoje nós falamos muito em validar sentimentos e emoções. É sobre ouvir o outro, é sobre respeito. Apenas isso. Verdade. Você acha que ainda tem preconceito? Ainda tem gente que tem preconceito em fazer terapia? Tem. Verdade. Muita. Porque todo mundo precisa. Eu acho que não é só sobre terapia. Eu acho que nós temos que... Eu brinco que não é só o iPhone que evolui. Tudo evolui. Tecnologia, de você levar um exame, por exemplo, até o local, eram coisas que, se você falasse há pouco tempo atrás, era inadmissível. Então, nós temos uma cultura onde não existe melhora, onde melhora vem de longa data, onde aquele diagnóstico é meu e eu não solto. Sim, existe melhora muito rápido e existe, sim, o preconceito quanto a processos terapêuticos. Infelizmente, sim. Você trabalha sozinho ou você tem alguma equipe? Tem uma equipe que ajuda até para fazer os exames, né? Como eu falei, eu faço a parte das consultas, né? Algumas cirurgias também, a gente tem um local para operar. Mas os exames que tem uma equipe que ajuda. Sem equipe a gente não é ninguém, né? Hoje em dia a equipe é tudo, né? Os colaboradores ajudam bastante. E como você motiva essa equipe para entrar no ritmo, que todos trabalhem no mesmo ritmo? Olha, é difícil não ficar motivado com o Pedro, viu? Olha, não, além de ser muito chato, brincadeira. Assim, eu acredito que a motivação, né, financeira é uma motivação importante, mas não só isso, né? Entender o propósito. Quem tá junto, né, nessa equipe tem que entender que o nosso papel ali é aliviar a dor do nosso paciente, é dar uma melhor qualidade de vida. Isso é muito importante, né? E tratar as pessoas com muito respeito, com muito carinho. Então, uma coisa que eu não admito é atraso, né? Eu sou muito
assim, pontual nas coisas que eu faço, eu tento me organizar. Lógico, às vezes surge uma emergência, tem um problema, mas eu me incomodo muito com isso, sabe? Com respeito com as pessoas. Eu acho que eu cresci muito por conta disso, né? Talvez num final do ano, tá trabalhando 1 da manhã, né? Acabou de sair os fogos ali, eu tô atendendo um animalzinho. Então, assim, em todos os momentos estar disponível. Eu acho que isso é muito importante. Uma parte da minha vida pessoal, né? Foi bem afetada. Mas é um momento de crescimento, é um momento de fazer isso, sabe? De trabalhar, de servir o próximo. Eu acredito muito nisso, né? Então, eu acho que são momentos, fases da vida, e essa fase é uma fase de construção, né? Não só de patrimônio, mas de caráter, né? De ser humano. Silvana, o Pedro falou em momento de crescimento. Você acha que a crise, enfrentar uma crise, faz parte desse momento de crescimento? Faz toda. As grandes mudanças na história vieram depois de uma crise. As grandes ideias, projetos, empresas cresceram em época de crise. Então, o importante é saber gerenciar essa crise. Você sabe né? que se você for atrás, por exemplo, multinacionais, eles investem em momentos de crise. É onde é feito isso. Eu não posso reclamar, eu acho que as questões emocionais aumentaram muito, mas trazer algo novo, eu foquei aonde? No tempo. Eu acho que tempo hoje é escasso para todo mundo. Nós aumentamos nosso tempo, nossa agenda com muitos afazeres, muitos compromissos, nós mulheres mais ainda, né, Pedro? Vocês não. Não, mas é verdade, nós temos muito compromisso. E vem a questão profissional, filhos, Autocuidado. tudo, autocuidado, Lógico. exigências que nós não tínhamos antes. Então, trazer uma opção, desenvolver algo aonde eu conseguisse atrelar a essa questão de tempo foi fundamental. Você falou que mulher tem menos tempo. Esse sentido que você está dando é por questão de maternidade e tal, porque hoje em dia tem muito homem que até inverteu o papel, né? Que acaba a mulher trabalhando e o homem fica em casa. Hoje em dia tá meio misturado isso, né? Todo mundo faz misturado, mas a maternidade ainda é de responsabilidade feminina. Nós temos muito trabalho para valorizar isso, para que a mulher possa se desprender disso e realmente dividir. Mas a mulher, ela traz um peso de responsabilidade muito maior. Até porque nos primeiros dias de vida, a criança só enxerga a mãe, né? Só é uma continuação não. dela. É verdade. E não é só nos Pouco sabe que tem pai, né? Você sabe que a mãe tem, terapeuticamente, quando a gente explica, a mãe tem um domínio emocional muito grande à criança. E o pai, a gente brinca que a mãe é a base, está associado ao crescimento, às dores, à parte financeira. E o pai, ele é aquele que coloca para a vida, é o crescimento. Então, você consegue entender muito bem ali onde tem as coisas não resolvidas. Se é com o pai ou se é com a mãe. É muito lindo. Mas a mãe traz uma responsabilidade, uma conexão com o filho muito grande, principalmente nos primeiros anos. E não, isso a gente está falando de questão estrutural. A gente fala hoje muito de ocitocina, que é o hormônio do amor. Imagina uma mãe, quando você olha ali para a criança, aquele ser lindo, o peito está estrategicamente colocado num local onde a criança está amamentando, olhando para a mãe e uma produção de ocitocina incrível. E é o hormônio do aleitamento, né? Exatamente, você produz ali. É lindo isso. Você sabe que uma curiosidade, a minha filha, eu amamentei minha filha durante um ano. Depois ela não quis mais. E eu fiquei meio sentida, porque eu falei, nossa, não quer mais. É uma conexão tão linda. Eu levantava a blusa e ela baixava. Já achava ela estranho. Não queria. Falava, poxa. E aí depois passou um tempão, toda vez que eu segurava a minha filha, eu tinha leite. Caramba. E era uma coisa assim, afeto, eu nem pensava nisso, mas eu segurava ela no colo e eu produzia leite. Tem crianças que vêm de adoção e a mãe começa a produzir leite. Você vê que coisa? Não Coisa é lindo, do amor é mágica, mesmo, é né? amor. E hoje nós temos pesquisas incríveis a respeito disso. E hoje as mães amamentam como? No celular. É verdade, né? Hoje o celular é um momento como prejudicou único o relacionamento, né? das pessoas. Você sabe que eu tava, já estou contando as minhas experiências, a gente estava voltando de São Paulo, eu, meu marido e a minha filha, e aí não pegou o celular numa determinada fase da serra, e tava com boi, todo mundo parado, ficamos mais de meia hora, e a minha filha de 17 anos quase enlouqueceu de não ter o celular naquele período. Isso porque foi meia hora só, né? E ela enlouqueceu. Agora, depois disso, a gente ficou um tempão parado, aí a gente começou a cantar juntos. A gente pôs umas músicas, os três cantando. Você vê, se tivesse o celular pegando, Sim. não ia acontecer nada. É aquela coisa, aproxima quem tá longe, né? Quem tá perto distancia, né? Não, o celular são é mais ou menos por momentos aí. que lá na frente você para com ele e fala assim, você lembra aquilo, olha o que aconteceu. Sim. São únicos. O celular realmente, ele traz muita tecnologia, muitos benefícios, mas afastou. Nós temos
essa falta de conexão muito grande. E é uma conexão virtual, Sim. né? E eles correm muito risco disso, porque eles terminam buscando ali naquele mundo virtual uma segurança que muitas vezes é perigosa. E é uma geração que já nasceu conhecendo isso, né? Sim. É uma geração que Já já nasceu acostumada, né? Sim. Né? É difícil, né? Às vezes você pega uma pessoa que tem mais idade pra acostumar, né? Com alguma nova tecnologia, demora, né? É verdade. E assim, Eu também. esse pessoal já... papel, e é Eu difícil. também, Você fala, cadê? Tem aplicativos para tudo. Eu falo, gente, mas... Eu sinto pôr no falta do papel? papel. Minha agenda até hoje é de papel. Hoje em dia não tem nem é o iPad que pegam, né? Pra fazer agora as Exato. projeções. Falei, caramba, tá tudo tão moderno, Tem né? agenda de papel. Então, eu também gosto do papel, viu? Eu gosto. Apesar de ter... Você é jovem ainda? eu ainda gosto, eu gosto de jornal ele é um jovem impresso. que não é verdadeiro, viu? Olha, Ele tem o 200 fake. anos e O não jovem que conta gosta que é fã de Roberto Carlos, tá vendo? Não Ele tem é. como, né? Então, assim, eu acho que a idade também tá muito na cabeça, né? Assim, né, da gente, né? A gente tem que ser jovem pra muita coisa, mas acho que tem muita coisa que ter uma cabeça um pouco mais, assim, conservadora, mais antiga é boa também. Hoje as fortunas se tem a partir dos 50, 60 anos, inverteu. Não é? Exatamente. A Silvana falou muito da questão do tempo, da importância do tempo. Como é que você faz para gerir o seu tempo? Ele é maravilhoso nisso. Eu agora Olha, melhorei, esse né? Bastante. Não, ele é. aí tá- É. tá Não, muito- gente. tem muita- Não, é porque. Não, tem coisas que nós não temos. Que algumas pessoas são melhores que outras e tá Aham. tudo bem. Eu tenho admiração por quem sabe fazer gestão de tempo, Eu porque tenho é tudo. dificuldade disso. Não, eu tenho. Sim. Eu Por também. isso que eu admiro, porque eu tenho. E eu gosto de falar muito, então eu fico ali, meu Deus, meu assistente quase, mas olha o horário, olha a consulta, tem paciente. Ele não, ele é controladinho Eu acho que em será que tudo. homem é melhor, porque o meu marido, ele faz o... Você vê, eu cheguei atrasado hoje aqui e eu não consigo gerir o tempo. Eu não conto com o imprevisto de você encontrar alguém no caminho e a pessoa Sim. querer conversar com você, de o telefone tocar e eu falar, não vou atender agora porque eu não tenho tempo. Eu não sei fazer isso, eu atendo todo mundo. Pra Mas mim quando tem muita difícil. coisa, é difícil mesmo, né? Muita coisa precisa delegar, porque a gente quer fazer tudo e não dá pra fazer tudo, então tem que delegar um pouco. Mas acho que a organização. A organização é a chave de tudo, né? Então eu tenho 4, 5 trocas de roupa no carro, porque eu sei que pode acontecer algum Olha! imprevisto, eu já sei o que pode Meu Deus, acontecer. Eu tenho um monte de coisa no casa, mas eu É. não tenho quatro E eu já trocas. fico, e assim, quando eu tenho compromisso, eu fico pensando nisso, igual você falou, né? Eu falo assim, ó, mas se alguém me parar na rua e eu tiver que dar atenção pra essa pessoa, se eu tiver que fazer tal coisa. Então, tirando as urgências que surgem no meu trabalho, né? A minha vida é bem planejada mesmo, com agenda de papel mesmo, porque eu acho que isso é bem importante. A gente consegue ver assim tudo de cima e conseguir organizar melhor. E por respeito também, né? Porque, como eu te falo, é saúde, né? Se eu chego atrasado, né? Pode ser que o animal sinta dor por mais tempo, pode ser que eu não saiba aquela vida. Então, assim, chegar no horário, no meu trabalho é essencial. E eu que cheguei aqui hoje, peguei um blazer na última hora, coloquei pra... Mas foi bom, a gente deu uma volta aqui pela tribuna, foi maravilhoso, né, Sil? Foi muito bom, Foi né? ótimo, Foi muito ótimo. bem. Muito bom. Você acha que essa característica de organização, que é fundamental para um empresário, para um empreendedor, é nata ou você desenvolve? Não, é estrutural. Não é descobrir isso quando eu fiz neurociências. O que acontece? O controle da sexualidade feminina, na verdade aqui embaixo nós só temos as gônadas, da mulher está no hemisfério direito, emocional, e do homem do lado esquerdo, que é racional, é por isso. Ah, então tá Tem uma explicado. Uma explicação diferença, lógica. né? Então não adianta eu me dedicar Não, tanto não, assim, não, porque não. eu não vou chegar no seu... Não. Nós temos domínio de hemisfério cerebral. Por exemplo, a gente tem alguns testes, por exemplo, a palma, a batida de palma, eu tenho domínio de hemisfério cerebral direito. Então, o que acontece? Sou mais emocional ainda. Mas os homens tendem a ser racional por conta disso. Muito bom. Nosso papo chegou ao fim. Foi rápido, passa hein? tão rápido. Olha, passa não muito perdi rápido. nem a metade do que eu tinha programado. Eu sempre termino o nosso bate-papo pedindo alguma dica de vocês para quem está querendo entrar na área de atuação de vocês, para quem tem o sonho de ser um médico veterinário, uma psicóloga, uma dica para essas pessoas que querem Eu vou falar trabalhar. uma coisa, acho que não é tão convencional, organização, as coisas assim. Eu vou falar temor a Deus, tá? No que a gente faz. E, de certa forma, o respeito com o próximo, o amor ao próximo. Porque quando você coloca isso, né? É lógico que só isso não vai te dar sucesso. Sim. Mas isso é muito importante. Porque quando você tem isso, né? De entregar o melhor ao próximo, né? Ao outro, né? Seja quem for, né, em que momento que for, né, em qual situação, né, estiver, eu acho que isso te dá uma amizade legal com as pessoas, e o boca a boca é a melhor divulgação do seu trabalho. Então, uma pessoa indicando pra outra, quando você vê, você cresceu, e aí você consegue realizar seus sonhos, né, porque dinheiro é muito bom, mas não só dinheiro, né, é saber que tá fazendo a coisa correta, a coisa certa, e tá crescendo e ajudando os outros. Muito bom, muito obrigada. Cláudia, eu creio que a primeira coisa é a gente escolher alguma coisa que a gente ama. Está aí, há tantos anos exercendo, e quando fala da profissão, o olhinho brilha, como nós estávamos falando antes do programa.
fazer aquilo que a gente ama e uma boa profissionalização, principalmente nós que lidamos com seres humanos, precisamos ter essa responsabilidade de entender que tem que ter estudo contínuo, não dá para parar, e estudos profundos, estudos sérios, e entender que não é sobre terapia, não é sobre uma técnica, mas sim sobre pessoas, sobre vidas humanas. Isso é muito sério. Perfeito, muito obrigada. Nada. Lembrando você que temos episódios novos todos os domingos no Spotify, no YouTube e também no site da Tribuna. Muito obrigada e até a próxima. Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte.